TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, o programa Rosina de AZ vai dar continuidade às questões relacionadas aos gêneros textuais. Nas duas últimas semanas, eu estava apresentando a vocês o que era dissertação, o que é uma dissertação argumentativa ou expositiva, o que é uma descrição e a narrativa. Hoje, no programa de agora, eu vou falar um pouco dos elementos narrativos, dos elementos descritivos, dos elementos de uma dissertação, da argumentativa e da expositiva. E pretendo falar também já da estrutura narrativa. Então, mas antes de começar o programa, eu tenho aqueles avisos habituais para você. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo site da TV Correio da Manhã. E qualquer dúvida, qualquer reclamação ou crítica ao meu programa, e é o meu programa, você pode mandar um recado pelo WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E eu conto com a sua colaboração para dar uma sugestão de pauta. E você que vai fazer Enem, fique ligado, porque até o final de semana antes do Enem, eu estarei falando sobre redação, sobre o texto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o programa de hoje com os elementos da narrativa. Quais são os elementos obrigatórios de uma narrativa, de uma narração? O primeiro deles é o narrador, que é a pessoa que conta a história. É muito comum o estudante confundir a pessoa do narrador com o autor. Não, vamos lá, eu vou voltar nesse assunto ainda. O enredo é o fato propriamente dito, é a trama, é o fato principal que aquela história está contando. Se ela está contando como foi o jogo de futebol é o fato principal. E o que acontece dentro do jogo são os fatos secundários, ok? Então, vamos lá. Personagem. Toda história tem um personagem. Pode ter um. Geralmente tem dois ou mais. Às vezes tem milhões, mas tem que ter personagem. Que são as pessoas que vivenciam aquele fato. Nós temos um tempo, ou seja, um quando aquele fato aconteceu. O quando é obrigatório, mas ele pode ser indefinido. Tem muitas histórias que nós ouvimos e que começa assim, certa vez, era uma vez, houve um dia, não tem problema. É indefinido, mas tem um quando, certa vez, era uma vez, houve um dia. E um onde, porque o fato acontece em um lugar. Pode ser um lugar físico, pode ser um lugar físico fechado dentro de uma sala, pode ser num espaço aberto, físico, na cidade, na rua, ou pode ser num ambiente sociocultural que dá uma impressão diferenciada. E aí, ao longo do programa, nós vamos voltar nisso para você entender bem entendidinho, tá? Aí vamos ver os elementos da descrição. A descrição, ela não tem passagem de tempo, é uma fotografia. Quando você bate uma foto
não é filme, é foto. Aquele instante está lá paralisado, parou. Você está lá congelada numa posição. A descrição, ela tem esse tempo parado. Pode ter acontecido há 1000 anos ou ainda irá acontecer, pode ser futurista. É difícil, mas vamos imaginar. O importante é que não há movimento temporal. A narrativa tem, a descrição não. Então, não há passagem de tempo. E aí, o que você vai observar? Os detalhes. E os detalhes você vai se referir a eles com adjetivos. Então, o adjetivo é um elemento obrigatório numa descrição. Então, esses são os detalhes que nós teremos dentro de são os elementos obrigatórios de uma descrição. E numa dissertação, ela tem a obrigatoriedade de uma impessoalidade. E como que eu demonstro essa impessoalidade? Colocando os meus verbos em terceira pessoa. Pode ser do singular ou terceira pessoa do plural. Porque aí são formas de você indeterminar o sujeito. Você estudou na escola sujeito indeterminado. Então, se ela é impessoal, ela vai indeterminar o sujeito ou vai usar a famosa oração subordinada, substantiva, subjetiva, que tem a função de sujeito. Então, é o sujeito oracional que a gente fala no termo técnico. Não tem narrador. Não existe um narrador que conte a história, porque não é uma história contada. Não é uma história contada, não é uma história. Ela é a defesa de um ponto de vista ou ela é um falar sobre um tema. Vou dar um exemplo do falar sobre. Hoje, eu estou falando sobre gêneros textuais. E estou explicando, eu não estou defendendo ponto de vista nenhum. Eu estou falando sobre. Tá? E não tem ação, ou seja, não há essa passagem de tempo, como eu falei no início. Aqui no programa, você não vai me ver falando da passagem, mostrando que o tempo passou, que primeiro aconteceu isso, depois aquilo outro, mostrando um desenrolar de fatos. Não, se eu estou falando sobre, eu vou começar com um assunto e vou mudando os assuntos de acordo com a intencionalidade da aula de hoje, do programa de hoje. Eu estou dentro dos gêneros textuais e, aos pouquinhos, eu vou ensinando os detalhes de cada um deles. Os 3 principais são narrativa, dissertação e descrição, ou narração, que também está certo. Então, esse já é o 3º programa em que eu estou aprofundando esses detalhes sobre os gêneros textuais. E aí, para continuar falando sobre os gêneros, eu trouxe a estrutura de uma narrativa. Aí você está se perguntando, mas a redação que eu vou fazer é uma dissertação. Ok, mas a maioria dos textos que você vai ler em matemática, em geografia, em história, em biologia, a maioria deles pode ser uma narrativa, principalmente na prova de línguas, inglês ou francês ou espanhol ou português, geralmente é uma narrativa. Então, você tem que conhecer a narrativa. Então, vamos lá. Na estrutura narrativa, vou até mudar de câmera aqui, quando ele me mostrar de novo, eu estou aqui de frente para você. A narrativa tem as partes do enredo, são as partes do fato, de como você vai contar este fato. Começa com a introdução. Aí você vai falar introdução, desenvolvimento e conclusão. Yes, mas na narrativa eu tenho os detalhes. Na introdução,
eu tenho elementos obrigatórios de serem apresentados na introdução. Depois eu tenho o desenrolar dos fatos, o desenrolar do enredo, que também pode ser chamado de conflito ou problema. Então, o desenvolvimento da narrativa, ela vai mostrar o desenrolar dos fatos. Vou dar um exemplo muito comum. Você quer dizer que alguma tragédia aconteceu, aí você começa assim, olha, o seu gatinho fugiu, seu gatinho subiu numa árvore. Da árvore, ele pulou para o telhado. Aí ele foi subindo no telhado e para o ponto cada vez mais alto. De repente, então aí está o desenrolar dos fatos. Aí chega no clímax. O clímax é esse ponto de maior tensão. Você colocou o gatinho lá no mais alto do telhado. Aí você vai dizer que o gatinho caiu lá de cima. Então, esse é o clímax. A pessoa fica esperando o que você vai dizer. O gatinho caiu lá do alto do telhado. E aí vem o desfecho. O que aconteceu com o gatinho? Ora, o gato tem 7 vidas. Ele caiu e saiu correndo. E foi embora. Não morreu, não se quebrou, porque o gato tem essa habilidade de pular de lugares altos. Então, o clímax é quando você apavora o dono do gato, dizendo que o gato subiu no mais alto do telhado. E o desfecho é o que aconteceu após isso. Ele caiu, mas saiu correndo. Não houve nada. E aí você não acrescenta mais fato nenhum. Então, vê um pouquinho da introdução da narrativa. Eu vou dizer o que a gente coloca na introdução da narrativa, que é normal, né? É um padrão, você geralmente faz isso. Tem histórias como piada, que são tão curtinhas que você dificilmente faz uma introdução longa, você, no máximo, umas 3, 4 palavras, 5, mas a introdução tem que ter fatos como onde, quando, quem, qual a situação de tranquilidade inicial e qual o problema que surge. Está aí, que é o conflito, é a origem do problema, origem do conflito. Tá? Então, a introdução da narrativa, ela traz geralmente essa estrutura. Aí, para falar dessa estrutura, eu escolhi para vocês uma historinha muito simples, muito conhecida, que vocês, acredito eu que todos na sua casa, todos vocês conhecem essa história, que é a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. E aí eu vou mostrando para você exatamente essas partezinhas. E aí está lá. Era uma vez, esse é o quando, era uma vez, em uma cidadezinha próxima de um bosque, tal lugar, onde uma menininha alegre, conhecida por Chapeuzinho Vermelho, essa é quem? E aí eu já estou dizendo por que ela era conhecida por Chapeuzinho Vermelho, pois usava um casaco vermelho com capuz feito por sua avó. Então, eu apresentei onde, quer dizer, quando, onde, quem. Pronto, Chapeuzinho Vermelho. E aí eu continuo lá. Certa vez, sua avó ficou doente e sua mãe mandou que ela fosse levar doces para a idosa. Então, aqui é a situação problema, que quebrou a tranquilidade. Ela era uma menina alegre, mas agora a avó ficou doente e a mãe vai mandá-la levar doces para a avó. Aí a mãe recomendou, a avó morava do outro lado do bosque, e a mãe disse a ela, não saia da estrada, né? Que ela siga sempre pela estrada. Se a avó mora do outro lado do bosque, o caminho mais rápido seria cortar o bosque. Mas a mãe sabia dos perigos e aí mandou a menina seguir sempre pela estrada. Então, aqui você tem a introdução da história. Aí, agora, vamos ver o desenrolar dos fatos, que é o que vai dar origem a ao clímax. Então, vamos lá. O desenrolar dos fatos,
ele vai aumentar a tensão, quer dizer, do conflito, do problema, da trama, como a gente diz, para poder chegar ao clímax. Então, vamos ao desenrolar conflito ou problema na Chapeuzinho Vermelho, que eu trouxe para vocês também. A menina seguiu feliz, cantando, e distraída acabou entrando no bosque. Ai, começou a situação. Você já sabe que passar pelo bosque é perigoso. A criança, quando escuta essa história, ela já fica imaginando o que pode ter no bosque. Aí aqui, eu botei bem resumido aí. Cantando e distraída no bosque, ela chamou a atenção de um lobo faminto. Ele se aproximou da garota e foi interrogá-la. E aí você já sabe, começou a conversar com ela. E ela deu assunto, ingênua. Criança é ingênua. E aí ele descobriu para onde ela ia e resolveu mandá-la por um caminho mais longo, e ele foi pelo mais rápido para chegar na casa da vovó. Ele chegou na casa da vovó e enganou a vovó. A vovó deixou ele entrar achando que era Chapeuzinho. O que ele fez? Vestiu-se de vovó, escondeu a vovó e esperou a menina, porque ele queria a menina. Ele estava faminto, ele queria comer a menina. A menina chega na casa da vovó. E aí? Agora é o clímax. Agora eu venho para o momento de maior atenção, porque até a criança pequenininha ouvindo essa história, sabendo que o lobo é faminto, que o lobo é mau, vai querer saber o que o lobo fez com a menina. Então, eu cheguei no clímax. É o ponto de maior atenção da minha história. É o fator propriamente dito, é o fato propriamente dito, é o ponto alto da minha história, é o ápice. Chapeuzinho chega à casa da vovó. O lobo tenta iludir a menina, mas ela estranha a aparência da senhora. E aí fica fazendo aquelas perguntas. Para que esses olhos tão grandes? Aí o lobo responde, para te ver melhor. Essas orelhas tão grandes, para te ouvir melhor. Esse nariz tão grande, para te cheirar melhor. E quando ela vai perguntar da boca grande, o que acontece? O lobo avança sobre a Chapeuzinho. E aí fica todo mundo achando que o lobo devorou a Chapeuzinho. As crianças, nessa hora, gritam. As pequenininhas dão logo um grito. Mas é o ponto alto. E aí vem o meu desfecho. Nesse exato momento, entram os caçadores, salvam a Chapeuzinho, tiram a vovó do armário, matam o lobo. Está dentro do clímax, aquela confusão. E entregam a Chapeuzinho sã e salva na casa dela, entregam para a mamãe, e a criança cresce feliz lá no cantinho dela com a família. Final feliz, acabou a história. Eu não posso acrescentar fato novo. A história encerra no desfecho. Se eu não encerrei a história no desfecho, esse não pode ser o clímax. Aí você vai me perguntar, e a novela? A novela tem obrigatoriedade de estar sempre seguindo este padrão. Ela vai, para cada fatozinho que ela coloca na trama, ela cria um clímax, um desfecho, volta tudo à tranquilidade inicial, aí vem um novo problema que gera um conflito, ou um conflito que gera um problema, e vai ter um desenrolar de novo, porque a novela é uma história longa. Por isso, os autores de novela fazem isso, encerram o capítulo daquele dia no ponto alto, no clímax. Você quer saber o desfecho, aí tem que assistir o dia seguinte para poder saber o que aconteceu, qual foi o desfecho daquele problema. Bom, essa é a estrutura da Chapeuzinho. Né? Nós já vimos que o
o lobo foi preso, os caçadores salvaram, tal. Aí agora eu vou falar dos tipos de narrador, tipos de personagem, para você entender que não precisa só ter um personagem e qual é o foco narrativo. Existem muitas perguntas de concurso, de Enem, qualquer concurso público, sobre o foco narrativo. Então, vamos entender o que é isso. Tipos de narrador. O narrador pode ser narrador-personagem. O narrador-personagem é ele que vai contar a história. Ele vive a história e ele conta. Então, é foco em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa do discurso? Eu já expliquei isso aqui. É o eu e o nós. Primeira pessoa. Tem a do singular e a plural. Então, ele vai falar eu vi, nós fizemos. Os verbos estarão ou em primeira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural. Nós temos o foco narrativo em terceira pessoa, que o narrador é igual ao do Chapeuzinho que eu acabei de contar. Ele é um observador, ele sabe tudo o que aconteceu na história. Então, ele tem onisciência e onipresença, ele está presente em todos os fatos, ele é o observador, mas ele não participa da história. Ele não faz parte da história, ele é apenas o narrador. Então, o foco é em terceira pessoa. Os verbos estão em terceira pessoa. Eles, ela fez, eles fizeram, os caçadores chegaram, terceira pessoa. Então, os tipos de narrador são esses de acordo com o foco narrativo, se é em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa. E aí eu vou para a classificação dos personagens. Eu tenho os protagonistas. Os protagonistas são aqueles chamados personagens principais. Pode ter um só? Pode. Na história do Chapeuzinho, eu tenho a Chapeuzinho e o lobo. Chapeuzinho e o lobo. A Chapeuzinho seria a heroína, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo. E o lobo mau, vilão. Então, tem um protagonista do bem e protagonista do mal, vamos supor. Um herói e um vilão. E eu posso ter o anti-herói, como no filme Os Piratas do Caribe. Aquele pirata do Johnny Depp era um anti-vilão. Quando os Trapalhões fazem filme, o Didi é o anti-herói. Também pode, mas é um protagonista. Tá? Os secundários seriam o caçador, a mãe. No caso, a vovozinha, ela só foi citada, ela não teve participação na história. Então, ela seria uma figurante. E os figurantes podem ser citados, mas não participam, não tem ação. Eles estão lá fazendo o número. A gente vê muito isso em novela, aquele povo que anda pela rua e não tem papel nenhum, é só passear pela rua. São os figurantes, tá bom? Tipo de enredo, tipo de trama, de fato. Como é que eu vou narrar esse enredo? Então, eu tenho o enredo linear. É aquele que tem começo, meio e fim, numa sequência cronológica. Ele segue a ordem do relógio. Cronológica, a ordem natural do tempo, ok? E tem aquele não linear. Ele não obedece essa ordem natural do tempo. Ele pode começar a contar a história pelo fim da história. Aí está lá contando o fim da história, de repente vem uma cena do começo. Aí volta para uma cena do final. Entra uma cena do meio da história. Entra uma cena do início. É essa bagunça. E se você não prestar muita atenção, você não vai entender a história. Esse é um enredo não linear, que vai e volta jogando com a sequência temporal, que não obedece à sequência cronológica. Ok? E o tempo.
Ora, o tempo ele pode ser cronológico. E ele, dentro desse cronológico, ele pode estar narrando no presente, pode estar narrando no passado, como foi a da Chapeuzinho, pode ser uma futurista no futuro, tipo ficção científica. E tem também o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que só existe dentro da cabeça da personagem. Como assim? É quando ela para se lembrar de algo que aconteceu com ela. É um tempo muito emocional, é um flashback. Ela se lembra de fatos do passado. Esse tempo não obedece ao relógio. É um tempo psicológico. Ele está dentro da memória da personagem. Bom, e o lugar? O lugar, ele é o espaço físico. No caso da Chapeuzinho, qual era o espaço físico? Numa cidadezinha próxima a um bosque. Aí, começa ali. Como ele tem uma sequência temporal, o tempo vai passando, os fatos vão acontecendo, há um movimento, a Chapeuzinho saiu de casa e foi pela estrada. Então, tem a estrada. Depois, ela entrou no bosque, tem o bosque. Depois, ela chegou na casa da vovozinha, tem a casa da vovozinha. Isso tudo é espaço físico, ok? Pode ter também um ambiente social. Aqui nós temos um ambiente social relacionado a uma época, que aí é temporal, uma época passada, onde as crianças podiam andar livremente pela estrada, só não podiam ficar atravessando o bosque. Pode ser um ambiente sociocultural, econômico. Então, quando uma história se passa numa comunidade, você tem um tipo de ambiente econômico e social. Quando uma história se passa, vamos supor, numa Vieira Solto, ou numa mansão, ou num castelo, você tem um outro tipo de ambiente econômico e social. Então, essa questão do lugar, ela também pode expressar esse tipo de ambiente. Mas também tem um outro ambiente que eu não coloquei aqui, que seria a questão do astral. Quando você narra uma história de suspense, não, de terror, uma história de terror, você cria um ambiente que não é necessariamente um espaço físico, mas você cria um ambiente emocional ou astral de medo, de pavor, para provocar pavor, um ambiente sombrio. Então, isso também se refere ao lugar. É bem interessante que não é um lugar físico, mas é um ambiente que provoca sensações de medo, de pavor, de horror, de repulsa, porque você está contando uma história de horror, uma história de terror. Então, você cria esse astral para que o seu leitor ou o seu ouvinte tenha essas sensações e desenvolva esse tipo de emoção. Então, isso também é relacionado a um ambiente. E aí, agora, como o nosso tempo está acabando, eu convido vocês a assistirem o próximo programa que eu vou falar da dissertação. Vou entrar na dissertação, que é a redação do Enem. Tá bom? Então, Deus abençoe e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.